É isso aí, começando o nosso primeiro tutorial aqui da TV DJs. A partir de agora a gente vai estar gravando tutoriais de equipamentos para você que é DJ ou você que gosta aí dessa área aí, conhecer um pouquinho mais dos equipamentos. Hoje particularmente a gente vai estar falando do mixer DDM 4000. Eu resolvi fazer um review aqui desse mixer. Hoje então a gente vai começar aqui falando de entrada e saída. Bom, esse mixer aqui ele tem conexão para você poder ligar 4 toca-discos ou 4 CDJ. Então você pode em cada canal aqui tá ligando dois, no primeiro aqui CDJ e toca-disco, CDJ e toca-disco e assim nos outros dois. Você também pode estar ligando dois microfones, lembrando que um microfone você tem o controle do agudo, do médio e do grave, e o outro microfone você tem apenas volume, que é na parte frontal onde é as entradas. Se você tiver dois amplificadores, ele tem saídas separadas. Você pode ter um master para um amplificador e um master para outro amplificador. E ainda nessa saída, no primeiro master, ele tem uma saída de subwoofer. Esse Behringer DDM 4000 já tem essa função. Bom, eu quis falar aqui um pouco do crossfade e do fade, que ele tem algumas características interessantes. Algumas coisas já são padrão de outros mixers. Você tem o controle de curva aqui do mixer, onde você pode definir se o corte vai ser seco, né, aquele corte para scratch, ou um corte mais suave para você estar fazendo aquela evolução de volume na mixagem de uma música para outra. Interessante também aqui é que cada canal do mixer você pode estar regulando também a curva aqui do fader, ou seja, o sinal do áudio ele pode começar a aparecer desde aqui de baixo, ou você regula aqui para ele começar a aparecer da metade ou já lá de cima, porque às vezes você quer fazer um corte, se você trouxer o fader já na metade, a música vai sumir totalmente, né? Então você tem como configurar isso. O mixer DDM 4000 ele vem com dois bancos de sampler, que no caso, para quem não conhece sampler, nada mais é do que você gravar um trecho da música que você está tocando. Eu vou carregar uma música aqui. Eu estou usando o software Virtual DJ, como vocês estão vendo aí. Então aqui no caso eu já tenho gravado no primeiro banco de samplers, no primeiro canal aqui, eu tenho já um sampler. Vou colocar aqui para vocês ouvirem. Então eu já gravei um loop aqui de 4 batidas. Eu vou gravar um no segundo aqui para vocês verem que ele é 2 canais. Então eu vou pegar aqui uma outra música. Então eu vou gravar um sampler aqui de 4 batidas no player 2 do sampler aqui. Então eu seleciono. Agora eu vou gravar. Somente para você estar percebendo aí a funcionalidade. Então ele gravou aí, não sei se vocês estão percebendo que o loop está um pouquinho fora do ritmo, ó. Então para isso que você tem o pitch aqui, ó, para você poder corrigir isso. E o pitch é como se fosse pitch de toca-disco mesmo, ele não tem aquela distorção de master tempo nem nada, é real, ó. Ou se eu precisar adiantar também. Esse botão do pitch ele fica bem aqui no centro do mixer, entre os parâmetros de efeitos, que a gente vai falar daqui a pouco. Então você vê que tem como alterar realmente o pitch. E além de ter o pitch aqui que você corrige, né, a velocidade, você também tem o pitch bend do sampler, né? Para deixar mais devagar ou para deixar mais rápido. Então se de repente você quer usar o sampler em cima da música que está tocando, você tem como ajustar ali para ele não sair do ritmo. Eu posso também tirar desse padrão de loop e aí ele vai tocar só quando eu apertar o botão, ó. Ou seja, se eu gravar, por exemplo, um bumbo e uma caixa aqui, eu posso até fazer de bateria eletrônica, né? Aí vai da criatividade de cada um. E ele tem outro recurso legal aqui no sampler, que além de você ter a função de disparar conforme você aperta, tem a função loop que eu falei e ainda tem a função reverse desse loop, ó. Nos dois bancos de sampler aqui você pode estar utilizando esse efeito também. Você também pode ter aquela pausa igual do toca-disco, que é aquele stop, né? Então aqui no botão aqui
FX1 você tem como tá utilizando isso aí, ó. Fica exatamente igual no toca-disco. Ouve aí. Você também pode estar disparando ele através do crossfader. Igual nos mixers da Pioneer, ele também tem o fader start, que ou seja, ele serve para você estar disparando a música através do crossfader. No caso aqui você escolhe qual lado você quer que ele funcione e assim que você disparar aqui, ó, o disparo do sampler vai ser pelo crossfader. E uma coisa interessante também do sampler é que você pode definir, vou dar um exemplo aqui, digamos que você esteja usando o canal 2 e 3 para você comandar o seu toca-disco ou CDJ. Aí não é interessante que o sampler saia nesse mesmo canal. Então você tem a possibilidade de escolher o canal que você quer que saia esse som do sampler. E nesse outro canal, separado, eu tenho o volume do sampler. Além de ter o volume aqui dele no potenciômetro. Eu também posso ter o preview dele no fone de ouvido, da mesma forma que eu tenho nos canais aqui para poder tocar. Então eu tenho como ajustar o pitch no fone de ouvido do sampler, assim que tiver tudo ok, eu abro o canal ali para estar utilizando. Bom, o DDM-4000 ele inovou um pouco na questão de efeito, referente a alguns mixers aí que a gente estava acostumado a usar. Ele trouxe dois bancos de efeito. Por exemplo, você pode usar dois tipos de efeito na mesma música. Vou pegar o phaser aqui. Então aqui eu tenho o phaser, lembrando que ele tem todos os parâmetros de controle de qualquer mixer profissional. Então você não tem aquele efeito pré-pronto que tem em alguns modelos de mixer mais simples. Aí ele é totalmente configurável, tem como você alterar o tempo. Então eu vou colocar aqui nesse canal e no outro aqui efeito eu vou colocar um delay, ó. Ouve aí. E agora nesse outro canal eu posso colocar junto com isso um delay. Outra coisa interessante também que a Behringer inovou, que na minha opinião eu fiquei bem surpreso quando eu descobri essa funcionalidade, que você pode escolher em qual frequência do áudio você quer que o efeito seja aplicado. Por exemplo, a gente tem 3 frequências que normalmente a gente usa aí no mixer, né? Deixa eu só voltar a música aqui. Então normalmente em qualquer mixer profissional aí você tem o grave, né? O médio e o agudo. Então o que eles inovaram? Eles deram a possibilidade de você poder colocar o efeito separado em qual frequência você quer. Então, por exemplo, eu vou ligar aqui o delay somente no agudo. Vou colocar aqui na batida para vocês perceberem melhor. Então, ó, ele está com o efeito de delay somente no agudo. Agora eu vou colocar só no médio, ó. Ou no grave, ou nos 3 juntos. Então vai acabar aquele problema de quando a gente usava, por exemplo, um flanger ou até mesmo filter, chega uma parte que ele aumenta um pouco o grave do som, né? Então se de repente você está tocando num local que o som está muito alto, você pode até acabar queimando o som aí se você não estiver atento a isso. Então aqui já não tem esse problema, que eu posso estar utilizando o flanger aqui, ó, eu vou tirar a frequência de grave. Então eu posso aumentar ele no máximo, ó, que ele não vai alterar em nada a altura da batida da música, ó. Diferente se eu tiver com o grave ligado, ó a diferença, ó. Então os outros mixers normalmente são assim, ó. Aqui você tem a possibilidade de escolher em qual frequência você quer que o efeito funcione. Ele tem todos os efeitos que normalmente a gente costuma ver nos outros mixers aí, que é reverb, o troca de canais, né, que é o pan, tem o filter, tem esse daqui que é o crush. Deixa eu colocar aqui, que acho que é melhor vocês perceberem o efeito do que eu falar, né? Que é um efeito que a gente tem na maioria dos mixers profissionais também, ó. Então dá para inventar umas coisas bem bacanas aí. E um efeito aqui que é um dos que eu acho mais legal aqui no DDM-4000 é o eco. Normalmente a gente tem o eco nos outros mixers
que é aquele efeito que ele repete um trecho do áudio, né, e vai abaixando aos poucos, né? Normalmente e aí o som vai abaixando até sumir, né? Aqui no DDM eles colocaram um tipo de até vou falar, esqueci de falar aqui que cada efeito ele tem 3 tipos de efeito do mesmo efeito. Por exemplo, se você escolher um flanger, ele tem 3 tipos de flanger. Se você escolher um eco, ele tem 3 tipos de eco. E assim nos outros efeitos também. Então no eco aqui eu vou escolher uma dessas opções, que é o 3 Pong. Tá escrito aqui, eu não sei se pronuncia assim, né? O nome é feio, mas o efeito é legal. Por que esse efeito é interessante? Ele serve justamente quando você está fazendo a mixagem e você quer fazer aquele corte de tirar a música, só que você quer que continue algum efeito da música que estava tocando. Então esse efeito aqui, ele fica repetindo o tempo que você deixar. Então eu vou repetir aqui um trecho da música, pra vocês perceberem. Ó. Então ele vai ficar repetindo esse eco enquanto eu deixar ele. Ó. Então você imagina que você pode cortar a música e o eco vai continuar lá, ó. O tempo que você deixar ele vai continuar. Ou você pode até desligar as frequências e voltar a música, que vai estar esse efeito sobre a música, só que sem gerar novamente o eco. Olha lá, ó. O efeito está lá ainda. Então uma coisa bem interessante aí para a gente estar utilizando nas mixagens. Então cada banco de efeitos você tem 9 efeitos, ou seja, você tem 19 possibilidades de configuração de efeito aí, utilizando junto ou separado. Então para quem não entende direito o que é um Mixer MIDI, eu acho que agora vai dar para vocês entenderem melhor. Mixer MIDI significa que você vai poder comandar praticamente todas as funções do software através aqui do mixer. Ou seja, eu não vou precisar estar lá acessando o mouse ou qualquer tecla do computador. Mesmo que ele esteja distante, todos os recursos você vai ter aqui no mixer. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Se eu mexer no crossfader, vai mexer lá no software também, que nem vocês estão vendo aí. Se eu escolher qualquer um dos canais aqui, como o mixer tem 4 canais, então você tem a possibilidade de estar utilizando os 4 canais do software. Então eu posso estar aqui procurando as funções do software, né? Eu posso ir para o browser, samplers, efeitos ou retornar no browser lá onde a gente escolhe a música. Então para você escolher música também vai ficar muito mais simples, porque você vai poder escolher através do mixer. Então vocês estão podendo visualizar aí na tela do computador. Então aqui no software mesmo eu consigo estar escolhendo a música. Ó. Basta eu ir para cima ou para baixo, e nesse botão do meio aqui eu consigo carregar a música no deck que eu quiser. No caso aqui do mixer, eu mapeei aqui, fiz um mapeamento diferente, mas se você entrar no site do Virtual DJ, tem um mapeamento totalmente pronto para o mixer. É só você baixar e instalar ele que ele já vai reconhecer automático. Mas se você entender um pouco de mapeamento MIDI, você pode mapear do jeito que você quiser. E nem no caso aqui eu mapeei até o player aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume. Então eu mapeei o player aqui no mixer mesmo. Então eu poderia tocar simplesmente só com o mixer, sem ter qualquer controladora, CDJ ou toca-disco. Com o mixer mesmo eu já tenho todos os controles que eu preciso. E aqui eu falei só do fader, né, que ele funciona MIDI, mas qualquer outra função, ó, se eu tirar o grave aqui, ó, ele também vai funcionar exatamente junto com o software, ó, ou qualquer outra frequência do software aqui, né. Outra coisa interessante que também na verdade isso aqui já é do mapeamento dele, que eu estava mostrando para vocês o sampler do mixer, né? Só que quando você usa MIDI, aí ele vai passar a usar o sampler do software, né? Então eu consigo também estar gravando direto lá do software, ó. Dá uma olhada aí. Então eu gravei, vou tirar o áudio aqui só para a gente poder ouvir. Eu vou dar um play aqui, ó. Então aqui eu já tenho o sampler que eu gravei aí. E como o software ele já tem uma correção de tempo, então sempre seu sampler vai ser no ritmo, nunca vai estar cortado errado. E eu também tenho a possibilidade aqui de diminuir o tempo desse sampler, ó. E também tem o volume do sampler aqui, ó.
E aí você que já conhece o software Virtual DJ ou qualquer outro software DJ, você sabe que você não tem apenas um sampler, você tem vários samplers, né? Então todos esses samplers você pode estar comandando aqui pelo mixer. Bom, o que mais que tem de interessante aqui? Outra coisa legal seria a marcação de hotkeys. Vou colocar aqui na primeira batida, lembrando que eu tenho até o pitch bend aqui, o jog direto aqui no mixer, né? Então eu posso ir para frente e para trás com a música aqui para marcar o ponto que eu quero. Marcar aqui mesmo. Então esse aqui vai ser o terceiro hotkey. Então vamos lá, vou fazer com os três aqui para vocês verem a diferença. Então o primeiro, que é na batida, aquele segundo que eu peguei lá, e o terceiro. Lembrando que eu fiz só 3 hotkeys aqui, eu usei os 3 botões do próprio loop do mixer, mas você tem muitos outros botões aí que você pode estar mapeando. O que você pode transformar em mídia aqui? Todos os 4 canais do mixer, a parte do microfone, a parte do sampler, os fader e o crossfader. E ainda esses botões aqui do lado que é justamente para MIDI. Então aqui eu também consegui colocar no mixer... Eu mapeei aqui também uma função que eu acho interessante, que é a form wave ali. Às vezes a gente quer ver especificamente a batida. Então eu tenho como deixar um zoom maior, para mim ver bem detalhado a batida. Ou se eu quiser ver as partes da música, aquela que está para chegar, que eu quero fazer o corte em algum trecho. Então eu deixo bem mínimo esse zoom aí para poder visualizar com antecedência a parte que eu quero cortar a música. Eu vou mostrar uma aplicação aqui que não é muito utilizada, que seria com software de produção. No caso aqui eu vou estar mostrando o software FL Studio. Vou pegar uma música aqui que eu estava utilizando. É lógico que esse mapeamento que eu vou mostrar para vocês aqui eu já tinha feito antes. Que no caso aqui eu já tenho tudo mapeado aqui certinho. Eu consegui mapear os volumes do mixer aqui nos canais do mixer aqui. Então o mixer lá do software eu trouxe aqui para eu poder tirar alguma parte do ritmo da música que eu achei interessante. Sem falar que eu tenho todos os outros botões aqui de frequência para mapear o que eu quiser de efeito, de volume. Então eu vou pegar uma música aqui que ela já é nativa do software. O pessoal que conhece o FL Studio já deve ter escutado. Então eu dei um play aqui. Vocês estão vendo que a música ela está simplesmente com o baixo, sem batida, sem bumbo, ou seja, com alguns timbres só, né? Então eu posso incluir qualquer um desses timbres que eu achei interessante para mudar aqui, né? Então eu vou colocar aqui a parte do ritmo, né, da música, né? Então eu vou fazer mais ou menos uma brincadeira aqui para vocês entenderem a funcionalidade do mixer com o software de produção.
Vou colocar aqui para vocês verem. Eu utilizei aqui o primeiro canal para colocar essa parte do ritmo, né? No segundo aqui eu coloquei o bumbo. Aqui eu coloquei 2 timbres de agudo, que a gente chama aí de hatch, né? Ou seja, então eu tenho o controle total disso, né? Aqui eu coloquei um efeito mais ou menos parecido com scratch, para mim usar nas trocas de compasso, né? E aqui eu tenho como tirar essa harmonia, ó, que tem na música, né? Ou seja, qualquer um dos parâmetros de VST, de sintetizador que eu usei, eu posso estar mapeando em qualquer um dos canais aqui do mixer. Eu coloquei aqui também um filter, vou colocar aqui a batida, ó, e mapeei aqui também um reverb. Aqui eu coloquei um corte, mas você pode mapear exatamente do jeito que você quiser aí, ó. Tem um delay aqui, ó. Então vai depender de você aí fazer a configuração do jeito que você quer. Então esse tutorial aí que a gente fez foi justamente para vocês conhecerem um pouquinho mais do equipamento, e você que tiver dúvida de algum equipamento que você não conhece, pode mandar no e-mail aí da DJs, que a gente vai estar fazendo o review para você conhecer. Lembrando que você que quiser adquirir esse mixer, embaixo aqui do vídeo a gente tem o endereço da loja virtual e também o site com o endereço da loja física, que a gente fica aqui na rua 24 de maio, número 116, no primeiro andar. Você pode estar vindo para conhecer melhor ainda o mixer e ver de perto aí todas essas funcionalidades que eu falei para vocês. Beleza? Até o próximo tutorial então. Fui!